Esta minha intervenção tem um início simbólico que está localizado a algures na província itálica de Emília, nas margens de um rio, na segunda quinzena de dezembro de há mais de 2200 anos. Foi aí que um Aníbal, este nome de facto persegue, venceu a Batalha de Trébia, 2169 anos antes da Era Jame, ou seja, do acontecimento mãe da nossa presença aqui hoje. Era então o dia 18 de dezembro do ano 218 AC, quando os cartagineses venceram essa importante batalha que lhes abria o caminho para Roma. E para voltarmos à Era Jame, é inevitável referir o ano 88 antes desta era, e em particular o dia do nascimento do arquiduque Francisco Ferdinando do Império Austro-Húngaro, cujo assassinato cruel em Sarajevo serviu de pretexto ao início da Primeira Guerra Mundial. É também em 18 de dezembro, no ano 72 antes da Era Jame, o dia em que na Geórgia nasceu Iosif Vissarionovich Dujashvili, também conhecido pelo José dos Bigodes. No mesmo dia e mês, 38 anos antes de Jame, o mundo ficou melhor com o nascimento do Nobel da Paz, Ernst Karl Fram, que a partir dos seus 21 anos passou a ser conhecido pelo nome de Willy Brandt. Para além da política, no berço da cultura, foi também a 18 de dezembro que, 8 anos antes de Jame, nasceu Keith Richards, guitarrista de Rolling Stones, e 3 anos depois o mago Steven Spielberg, mestre da Fábrica de Sonhos. E chegamos ao ano zero, a 18 de dezembro do ano 4951 da verdadeira luz, em que em Coimbra nasce o Futrica, a quem vai ser posto o nome de José de Lino Eufrásio de Campos Maltino. Quando fez 10 anos, no mesmo dia em que o exército indiano entrava em Damão, o José de Lino iniciava no Liceu D. João III a sua passagem de Futrica a estudante, subindo literal e simbolicamente à cidade do Porto. É claro que as efemérides do 18 de dezembro não acabaram aí. E, cabendo-me ainda pedir a autorização desta audiência para referir duas mais, relativas a duas lindas mulheres, uma nascida quando José de Lino comemorou os 19 anos, Victoria Pratt, atriz e modelo canadiana, e a outra completava o José de Lino Maltês 31 anos, quando nasceu Lucy Teodorová, modelo e atriz pornográfica checa. Mas, voltando à Baixa de Coimbra, ao povo da cidade, há que deixar uma referência de louvor e agradecimento à Escola da Santa Cruz, onde ao lado do nosso querido Fausto Correia, agora no Oriente Eterno, o menino José de Lino aprendeu a ler e a contar e onde concluiu a 4ª classe. Esta saudação à Escola Primária de Santa Cruz é merecida por variadas razões, das quais, à maneira de pessoa, calarei a primeira. Ou melhor, parte dela, que se prende com a identificação do menino, ainda hoje rico e mediático, que com o seu fluido corporal regava de cima para baixo do seu palácio os alunos da escola situados nos baixos da casa de família, numa manifestação de desprezo pelos estricas, que numa representação eisensteiniana de luta de classes repostavam à pedrada. A seguinte razão da homenagem à Escola Primária de Santa Cruz tem a ver com a preparação que a escola pública, sempre a escola pública, no caso de José de Lino, que ela lhe deu, e a um outro seu colega, que tiveram a sorte, antes de serem os únicos da turma, a prosseguirem os seus estudos. O que, para quem conhece Coimbra, correspondeu, de novo, a subir literal e simbolicamente, passando a classe de Futrica para a dos estudantes. E a terceira razão é que a escola primária constitui uma referência fundamental em termos académicos, como confirma uma passagem ocorrida numa reunião do Conselho Científico de uma Universidade de Lisboa, em que o professor Mário Morteira, já sem paciência para ouvir um colega repetir que só o seu próprio doutoramento feito na Inglaterra tinha qualidade, teve que lhe dizer com aquele modo sisudo, recordarão, e pausado do Mário Morteira: senhor doutor, ninguém aqui questiona a escola que lhe deu o doutoramento. O que verdadeiramente se questiona é a escola primária que lhe deu a 4ª classe. O José de Lino continuou a subir na cidade e em 1974 licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, para logo a seguir, à
à queda do muro, em 90, obter o grau de doutor em Ciências Sociais na especialidade de Ciência Política pela Universidade Técnica de Lisboa. Aliás, permitam-me recordar um dia em que eu, em 1990, e outros, paramos junto a uma das salas de aulas do velho Isques da Junqueira, surpresos ao ouvir um fortíssimo aplauso de vários minutos, para descobrirmos que eram os alunos de José Avelino que quiseram assim homenageá-lo pelo então recente doutoramento. Alunos que participaram nessa homenagem ainda hoje recordam aquele professor dos Princípios Gerais de Direito, meio estranho, que chegava ao isque elétrico e usava um circunspecto de chapéu. E o professor continuou o seu caminho, chegando a catedrático, e hoje é o decano do ISCS e, como gosta de notar nesta escola, o único catedrático do século XX. Mas nesse percurso, para além dos concursos públicos que ganhou, nada lhe foi fácil, porque a inveja, o despeito e a mesquinhez reinam entre os medíocres, até porque, como creio dizer o ditado popular, para quem não sabe pensar, até os neurónios atrapalham. Entre os muitos factos de inveja mesquinha, quero só referir um que ilustra bem uma dessas perseguições. Um invejoso, ainda fisicamente vivo, e um outro que já completou a sua mesquinhez da vida. Assim, os dois tomaram a decisão administrativa de fazerem calar um sítio da internet da autoria de José Avelino, alojado no espaço informático da faculdade, cujo muito elevado número de visitas incomodava os seus minúsculos cérebros. Seguidamente, aproveitaram a legítima reação de José Avelino para moverem um pífio processo disciplinar que, apesar de, e cito, bem encomendado, resultou numa multa, imagine-se, de 200 euros, que o José Avelino nunca pagou porque era apenas suspenso. Ao mesmo tempo que o então treinador de Sporting também levava 200 euros de multa da Federação de Futebol. Pretensamente justificada a multa de José Avelino pelo simples exercício da liberdade de expressão que ele exerceu junto à comunicação social que o contactou para ouvir sobre a situação. Foi, evidentemente, uma conclusão absurda, mas não tanto se percebemos que era o suficiente para impedir o José Avelino de ser candidato a presidente da instituição que o autor do processo ocupava e que temia perder as eleições seguintes. Concedendo à tentação da rima, cito o jovem Almada na sua revolta contra a indigência mental dos medíocres. Morra ao Dantas, morra, pim. Passando a coisas positivas, recordo o reconhecimento nacional e internacional de José Avelino Maltês enquanto quadro técnico e subdiretor-geral em ministérios, ativista na política, afirmando-se como tradicionalista e republicanamente monárquico, interventor cívico na nossa vida coletiva e, sobretudo, como conselheiro e professor, obviamente da sua escola, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, mas também na Faculdade de Direito de Lisboa, na Universidade da Beira Interior ou na Universidade dos Açores, e em muitas universidades estrangeiras, das quais, para além de Estrasburgo, saliento várias do espaço lusófono, em Angola, no Brasil, em Timor, nesse espaço da língua portuguesa, onde, como pessoa Agostinho, na Seda de Vieira, José Avelino bebe muito do seu intenso sentimento patriótico. Confessa ser um homem religioso, afirmando, cito, que não faço parte dos ateus estúpidos e das libertinas, em sigo Anderson. Ou seja, José Avelino diz que continua, e cito de novo, tão tradicionalista que reivindica uma tradição mais antiga do que a do ano 1, a que não tem o privilégio de uma religião revelada pelos povos políticos. Fim de citação. Esta referência a James Anderson, o autor a quem o grão-mestre de Isaac Newton encomendou as constituições da maçonaria inglesa em 1721, reenvia-nos para um universo que José Avelino fez seu, o da maçonaria universal, que ele próprio descreve como um sistema, e cito, de moralidade, ilustrada por alegorias e símbolos, a definição mais antiga e universalmente seguida, embora passível de uma pluralidade de interpretações. Fim de citação, advertindo que, e cito de novo, a maçonaria é uma floresta que não pode confundir-se com algumas das respectivas árvores. Dizendo-se de mal com o situacionismo por ser de contra, e de mal com certa esquerda por ser monárquico, e de mal com certa direita por ser liberal, José Avelino afirma que prefere continuar a procurar viver como pensa, sem pensar muito como depois vai viver, explicando que daí resultam as cicatrizes e o entusiasmo. Estas feridas do José Avelino são também de todos nós, pois sabemos de experiência própria que o entusiasmo pode estar entre as suas causas, como parte dessa crença russeliana na bondade humana, que pode, por vezes, por esta ou aquela razão ou por menor atenção, conduzir-nos a aceitar o convívio de indivíduos que não nos merecem
e que só nos querem como bandeira de que se tentam aproveitar para desígnios que não partilhamos. Quem é, então, o cidadão José Adelino? Quais são os seus traços positivos e negativos? Quais as suas forças e debilidades? Como entendo que a minha subjetividade de amigo leal não me permite responder sozinho a estas questões, pedi a um largo conjunto de pessoas, que melhor ou pior, conhecem o José Adelino Maltês, para o tentar definir através de um máximo de 5 adjetivos. No final, apurei 81 adjetivos, que, sem pretenderem ser um retrato ou uma radiografia, ilustram de forma simples e acrescento, de forma estatisticamente não representativa, um quadro meramente indicativo e, portanto, por que não dizê-lo, algo divertido. Termino com a leitura de 81 adjetivos, ou quase termino, colocados por ordem alfabética. O número obtido pela conjugação de 3 vezes o número 3, através da forma aritmética de 3 vezes 3 ao cubo. Académico, afetuoso, agitador, agradável, aliado, amável, aloado, amável, amigo, anarquista, antiquado, arguto, astuto, atrevido, atual, autêntico, autónomo, brilhante, cientista, colega, companheiro, competente, compincha, conservador, convencido, cordial, culto, desafiante, desobediente, direitista, diverso, douto, egocêntrico, errante, errático, esclarecido, estimulante, estranho, excêntrico, experiente, fraterno, fugidio, guerrilheiro, habilidoso, honesto, honrado, imparcial, independente, inovador, insubmisso, insubordinado, íntegro, inteligente, inventivo, irmão, justo, liberal, liberalista, verdadeiro, libertário, livre, lunático, manipulador, modernista, monárquico, monástico, oportunista, perspicaz, plural, porreiro, presunçoso, professor, provocador, reacionário, rebelde, repúblico, retrógrado, simpático, tradicionalista, universitário, vagabundo, vaidoso, verdadeiro. Vou quase terminando com um texto que recebi de um ex-aluno seu, que vou ler em citação integral. Vem de alguém que conhece Adelino, embora prive muito pouco com ele e dele não tenha qualquer dependência. Vem de um homem que, tal como o Zé Adelino, é livre e de bons costumes. E cito: o verbo do princípio ao fim. Barba hirsuta, óculos postos, carão fechado. Pasta na mão, cruzando corredores em conversas intermináveis. A palavra, sempre a palavra, dos princípios gerais de direito à ciência política. A palavra arrastando erudição, conversa após conversa, referência em cima de referência, remissão implícita sobre remissão implícita, navegando entre palavras e livros. Maltês, com a sua bússola sempre aprestada e nós nitidamente desorientados. E a torrencial palavra ilustrada pela pequena história da história, pelo jogar cínico sobre os defeitos dos grandes, o louvor patriótico dos heroísmos dos pequenos, Coimbra, a República, o Estado, a ciência e a política, a res pública, quid juris, persona non grata, jus belli, jus tractum, jus legationes. Como se for um outro António Vieira, menos crente, nada crédulo, tanto agitado e profícuo. E sempre a palavra, escrevendo, ensinando, palestrando, conferenciando, guiando e editando atalhos, desvendando teorias e evidenciando cabalas. Pela pena, pela palavra, ano após ano, Maltês, o mestre das palavras. E, terminando esta citação, porque acho que um bom amigo tem a obrigação de prevenir, aqui deixo ao José Adelino, com total respeito pela liberdade das suas escolhas e com 3 abraços que lhe quero dar, umas palavras de Sérgio Godinho, a propósito de um tal Casimiro, a quem o Sérgio dizia ter cuidado com as imitações. A moral deste conto, e cito Sérgio Godinho, a moral deste conto vou resumi-la e pronto. Cada qual faz o que melhor pensar. Não é preciso ser Casimiro para ter sempre cuidado para não se deixar levar. E depois do Sérgio, pela minha parte, deixo-vos com Valete Fratas.